essa resposta, tá bom? Então, agora, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Ellison Pauletti, que vai nos compartilhar aí as suas anotações com a voz da razão. Professor Ellison. Boa noite a todos e a todas. Segue o resumo do Calepino Conscienciológico de hoje, aula número 230, pressão holopensênica. Esse é um tema inevitável que temos que aprender a conviver ao longo do processo de evolução consciente. Ainda não existe um verbete específico sobre esse assunto, mas é possível analisar o tema sob diversos vieses. Por exemplo, você pode estar sofrendo a pressão holopensênica por estar fazendo algo que não deveria, mas também por estar deixando de fazer algo que deveria, por uma omissão deficitária em relação ao que deveria ser feito. Quando a pressão holopensênica começa, a tendência é estourar nos pontos fracos, ou seja, nos ambientes tende a afetar as pessoas mais fracas, mais vulneráveis. Nos indivíduos, busca os locais de menor resistência, as fissuras conscienciais. Uma dose elevada de cosmoética ajuda a suportar essa pressão e amplia a resiliência ao longo desse processo. É preciso cuidar para que a conscienciologia continue se fortalecendo enquanto ciência, para evitar que se torne uma espécie de seita ou de dogma. O ideal é que a consciência não se sinta oprimida pela pressão holopensênica, para não sucumbir, permanecendo firme nos seus próprios pensenes, dona de si, centrada no seu processo evolutivo. É importante pensar nos contrafluxos como uma manifestação afim à pressão holopensênica. Nem todo contrafluxo é sinalizador de resistência assediológica. Às vezes é um sinalizador que a pessoa não deve permanecer ou insistir naquilo que está fazendo. Para isso, é preciso parar, refletir, renunciar às suas certezas, se questionar. Normalmente a pressão oscila com mais intensidade em alguns momentos e um refreamento em outros. Faz parte do processo. O importante é a pessoa não se deixar entrar na onda dos assediadores, conectar-se com os amparadores, lembrar que existe a TENEPS e manter sua intencionalidade cosmoética de que o melhor para todos aconteça. Quando passa a pressão, nem sempre se sabe por que ela chegou e tampouco por que cessou. O assistente mais potente energeticamente pode atrair os olhares e o ataque dos assediadores para si, a fim de absorver parte desse impacto que recairia sobre os demais compassageiros, estando essa competência para além da escagem lúcida. Mas é preciso se preparar, ter consciência desse processo para bancar com responsabilidade. Para poder aumentar a resistência à pressão holopensênica, é preciso aumentar a lucidez, ampliar o trabalho com as energias e refletir sobre tudo o que aconteceu no seu cotidiano. O posicionamento também é uma defesa em relação à pressão holopensênica, sobretudo em relação às coisas que atrapalham o desenvolvimento evolutivo da consciência. Às vezes, a pessoa quer ajudar todo mundo, mas falta discernimento. Isso é muito sério, pois a falta de discernimento pode trazer sérios problemas para si e para as pessoas que se tenta ajudar. Quem é ectoplasta deve redobrar os cuidados quando sobrevém a pressão holopensênica, evitando correr riscos desnecessários, pois isso pode ser fatal. É impossível que a consciência atinja a desperticidade sem enfrentar e superar a pressão holopensênica. Precisa sobrepairar, se colocar serenamente acima do turbilhão que essa pressão traz, acima das coisas da sociedade. É preciso ter uma vida mais assentada. É uma tendência natural que a consciência que fez um curso intermissivo e leva a sério o que aprendeu, tenha mais estofo e preparo para lidar com as pressões do cotidiano, mas isso nem sempre é uma regra. É importante atentar para o fato de que já pertencemos a diversos grupos no passado, ideologias, crenças, preconceitos, etc. Com o passar do tempo e a evolução de cada um, nos damos conta de que tudo isso que vivemos no passado já não faz mais sentido no presente. Essa mudança de posicionamento gera descontentamento e cobranças do povo. Aí é preciso assistir, faz parte do trabalho. Nem sempre essa assistência é possível. Às vezes, os cobradores não querem ser assistidos, e você pode ter errado muito no passado. Nesse caso, é preciso esperar o tempo certo e a espiral evolutiva avançar ou pedir ajuda para outros amparadores. É preciso ter autoridade moral para avançar nessas assistências. Por outro lado, é na pressão que a criatividade e a resiliência consciencial se forjam. Quem tem paciência e perseverança avança nesse processo e tem ganhos evolutivos significativos. É preciso se colocar no olho do furacão, onde apesar do entorno estar turbulento, existe calmaria.
Quando a consciência consegue alinhar o seu holopensene com a sua proexis, adquire maior resistência à pressão holopensênica. Ao caminhar em direção daquilo que é preciso realizar e começar a concretizar, a materializar seus projetos, há um ganho de força, de energias e de satisfação que sobrepaira toda a pressão, colocando a consciência no fluxo do cosmos. Tal como o fermento que se adiciona à massa, é preciso alimentar a vontade proexológica para que as coisas continuem sendo concretizadas, saindo do planejamento para a ação. O processo de vitimização é um grande estagnador das conquistas evolutivas da consciência e aumenta a pressão holopensênica. Percebe-se muitos casos em que as pessoas têm potencial, preparo, condições de assumir algo maior, mas preferem ficar no ganho secundário, no vitimismo. A reurbanização extrafísica gera movimentos de pressão holopensênica. O reurbanizador mexe com estruturas seculares, não tem como não gerar pressão de contrafluxo. A pandemia, como parte desse processo de reurbanização em curso, é um exemplo de como a pressão amplia muito nessas situações. A decidofobia é uma das grandes patologias da consciência. A pessoa decidofóbica tem que ter clareza de que a não decisão também é uma decisão. É uma decisão por não decidir. Isso é omissão deficitária. A consciência se esquiva, se omite e isso gera interprisão e karma. A consciência que adquire certo grau de lucidez dificilmente precisa da opinião de terceiros para sua tomada de decisão. Porém, às vezes se esquiva disso, pedindo sua opinião para diversas pessoas, até que alguém lhe diga o que é conivente com a sua omissão. Uma tentativa de dourar a pílula. Não há nada errado em consultar pessoas da sua confiança, do seu grupo de afinidades, sobre situações e questões pessoais que envolvam a tomada de decisão. Porém, a decisão, ao final, precisa ser de locus interno da própria consciência. O antídoto da decidofobia, como dizia o professor Valdo, é tomar vergonha na cara. Para aliviar a pressão holopensênica, sobretudo o holopensene de repressão, às vezes é preciso pôr os pingos nos is, dentro de alguns contextos, sem omissões deficitárias, fazendo a tares necessária, sem conivências acumpliciadoras. Por outro lado, ao manifestar com clareza suas percepções em relação a situações de pressão holopensênica, surge a possibilidade de ouvir os demais também, acerca daquela situação, ampliando a compreensão de todos sobre as variáveis envolvidas e sobre a real situação. Ao botar banca, manifestando-se sem omissões deficitárias nas situações de pressão holopensênica, amplia-se o mitridatismo em relação à própria pressão, ganhando estofa e resiliência para situações similares futuras. A pressão holopensênica sempre aumenta a partir da autopensenidade. Todo heteroassédio começa com autoassédio. É preciso manter uma pensenidade homeostática. Ao sobrevir o medo, o assédio, os assediadores tomam um ganho de campo. A decodificação da pressão holopensênica não é algo simples. São muitas possibilidades, podendo variar muito suas causas e suas origens. Pode ser oriunda, por exemplo, de antagonismos conscienciais, do trabalho que está sendo realizado, de uma interassistência pontual, enfim, requer uma autoanálise atenta da situação para começar a entender sua origem e contenção, para poder fazer a desdramatização. O processo das reciclagens conscienciais também mexe com os interesses dos assediadores, sobrevindo pressões holopensênicas de toda ordem. Isso enquanto a consciência não for desperta. Depois disso, a pressão passa a ser oriunda das assistências feitas em benefício às outras consciências. Todos temos que administrar a pressão dos credores. Faz parte do trabalho. Se a pessoa fez curso intermissivo, tem mais banca que os credores. Precisamos nos esforçar para resolver o que for possível das nossas pendências do passado. É possível chegar à evoluciologia em apenas uma vida intrafísica. A gente não deve tentar convencer ninguém de nada. As ideias devem falar por si mesmas, à luz do livre-arbítrio de cada um. Devemos atentar para o princípio da descrença. Vale lembrar, por fim, que a conscienciologia, numa abordagem prática, é a continuação do curso intermissivo. Professor César, professora Fernanda, professor André e toda a equipe do Calepino, gratidão pela oportunidade, uma boa semana com as melhores energias e reflexões a todos.